ministração de hoje é a última hora. É muito comum o ser humano ele deixar tudo para a última hora. E acredito que o brasileiro ainda é pior nisso, no sentido de tudo quer deixar para amanhã, quer deixar para depois, semana que vem eu faço, daqui a pouco eu faço. E às vezes esse eu faço nunca chega. E quando a gente tem uma caminhada com Jesus, a gente quer trazer esse jeito, sabe? Esse jeitinho brasileiro para a caminhada com Jesus, onde a gente quer deixar para depois para ler a Bíblia, deixar para depois para se relacionar com Jesus, deixar para depois para orar, deixar para depois para fazer um jejum, para orar por alguém. E esse depois realmente nunca chega, onde, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. E quando chega o dia para você começar a ler, você não lê. Esse ano eu vou buscar crescer espiritualmente, amadurecer mais a minha fé em Cristo e tudo mais, mas quando chega o momento de você começar a fazer isso, o dia que você marcou para começar isso, você não faz. E a gente vê um relato disso na Bíblia, de pessoas que se prepararam, sabe, e foram prudentes, e de pessoas que foram tolas, achando que o dia nunca ia chegar. Em Mateus 25, a partir do verso 1, tem a parábola das 10 virgens. O verso 1 diz assim: O reino dos céus será, pois, semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e elas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: Dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Às vezes nós vivemos uma vida assim, onde nós sabemos o que devemos fazer, sabemos como nós devemos viver para Jesus, sabemos que nós precisamos nos aproximar, que nós devemos conhecer Jesus, o que deve ser feito, mas não fazemos. E isso é muito comum mesmo, de existir essa negligência de preparação para a volta de Jesus, de se preparar diariamente para esperar a volta dele, achando que essa volta talvez vai demorar ainda 1 ano, 2, vai demorar 10, vai demorar, talvez eu morra antes de Jesus voltar, talvez Jesus volte quando eu estiver velha, sabe, já de idade. Mas e se acontecer o que aconteceu com essas virgens imprudentes, insensatas? E se Jesus voltasse agora e te pegasse despreparado? O que você ia fazer? Você ia falar igual eles falaram aqui: Senhor, Senhor, deixe-nos entrar? Sabe? Sendo que a hora de você se preparar para essa entrada, a hora de você se preparar para a volta dele, se preparar para ter esse encontro com o noivo, você perdeu. Perdeu tempo com outras coisas, perdeu tempo com o pecado, perdeu tempo vivendo seus próprios sonhos, fazendo suas próprias vontades, ao invés de fazer a vontade de Deus e se preparar para a vontade dele ser vivida diariamente. Sabe? De se preparar para que quando ele voltar, ele não te encontre dormindo como essas virgens insensatas, sabe? Talvez você seja como elas hoje, onde você está adormecida na sua vida com Deus, adormecida no seu relacionamento com Ele, e Ele está te chamando para que você acorde e você prepare a sua candeia, prepare com óleo, sabe? Prepare, esteja pronto ali esperando
ao ponto de, quando ele chegar, você falar assim: tô aqui, tô pronto. Eis-me aqui, Senhor. Eu esperei por você. Eu ansiei para a sua volta. Eu ansiei por esse momento. A palavra prudente significa alguém que não procura perigo, é cauteloso, sensato, ajuizado, que costuma se precaver, preparar-se antecipadamente. Jesus nos deixa todos os requisitos e todas as armas para a gente se preparar, sabe? Ele deixou tudo aquilo que a gente precisa para se preparar antecipadamente até a volta dele. E por que a gente não segue aquilo que ele deixou? E por que a gente não faz aquilo que ele deixou? Talvez seja porque a gente acha que vai demorar demais. Talvez seja porque a gente acha que ainda há tempo, sabe? Eu deixo para amanhã. Eu deixo para amanhã me consertar. Eu deixo para amanhã abandonar o pecado. Eu deixo para amanhã para começar a fazer as coisas para Jesus. Eu deixo para amanhã para viver o chamado que ele tem para minha vida. Eu deixo para amanhã para usar os dons que ele me deu. E se amanhã não chegar? E se não existir o amanhã? A gente vê nesse ano que a gente não está no controle de nada, sabe? Pode ser que você planejou coisas para esse ano para você fazer e veio essa pandemia e tudo aquilo que você queria fazer, que você planejou, não deu certo porque a pandemia não possibilitou que você pudesse fazer. Então isso mostra que a gente não está no controle de nada, a gente não sabe o dia da manhã. Quantas pessoas a gente tem visto morrendo por causa dessa doença? Quantas pessoas a gente tem visto morrendo de outras coisas também? Sabe? Quantas pessoas morreram esse ano que a gente olha assim, nossa, olha o tanto de coisas que tem acontecido, olha quantas coisas ruins têm acontecido, quantas pessoas têm perdido, sabem, seus familiares, têm perdido suas vidas, porque realmente a gente não tem o controle de nada, a gente não sabe o dia da manhã, a gente não sabe o que vai acontecer no próximo minuto, sabe? Eu e você não sabemos o que vai acontecer depois que você ouvir essa pregação. Então, por que a gente precisa ficar procrastinando a nossa vida com Deus, procrastinando aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, procrastinando o relacionamento com Ele ao invés de se preparar? Sabendo que a gente não tem o controle, a gente não, o dia de amanhã não está nas nossas mãos, as nossas vidas não estão nas nossas mãos. Sabe? É como realmente uma poeira que você coloca na sua mão, uma areia que você coloca na sua mão e você abre assim, ó, e se esvai. A vida é isso. E se a gente não pega a nossa vida e aproveita da melhor forma, e a melhor forma é entregando ela para Jesus e vivendo da forma que Ele quer que nós vivamos, a gente vai ser pego de surpresa, mas não tão de surpresa assim, porque Jesus ele está avisando a todo tempo. Eu acredito que não tem como ser pego de surpresa em relação às coisas de Deus, em relação à volta de Jesus, em relação à vida que Ele quer que nós tenhamos, porque Ele nos avisa diariamente, porque Ele deixou a palavra dele mostrando tudo o que vai acontecer, deixou a palavra dele nos mostrando como a gente deve viver. Então não tem como a gente dizer que foi pego de surpresa se Jesus voltar agora, sabe? A gente pode não saber o dia e a hora, mas a gente sabe que deve se preparar. Então se eu devo me preparar é porque vai chegar esse dia. Tolo é quem é bobo, a pessoa que não é esperta. Adjetivo de desprovido de inteligência, de instrução, conhecimento, ignorante. Então é alguém que não é esperto. Alguém que não se liga rápido de pensar, cara, eu preciso viver minha vida reta diante da presença de Deus. Eu preciso me entregar, eu preciso fazer a vontade de Deus. Porque eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei o próximo minuto. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a pouco. Você não sabe se você vai morrer antes de Jesus voltar. Então, por que você não se prepara? Por que eu e você não nos preparamos? Eu achei um significado legal para essa questão do azeite, desse azeite ser reservado. O azeite, né, o óleo, simboliza a prudência, a vigilância, a presença do Espírito Santo. Por isso, não basta apenas dizer, eu sou crente, sou de igreja tal, meus pais são crentes. Tem que ter algo a mais, tem que refletir a sua vida pessoal, tem que haver a mudança operada pelo Espírito Santo. Então, eu colocar o azeite na minha lamparina diariamente quer dizer que eu estou me preparando, eu estou sendo prudente para aquilo que Deus quer fazer, para aquilo que Ele vai fazer através da volta de Jesus, para aquilo que Ele tem diariamente para a minha vida.
Agora, se eu não me preparo, que vida que eu estou vivendo? Se eu não me preparo, como que eu vou achar que quando ele voltar, ele vai saber quem eu sou? Então, se eu não me preparo, como que eu vou dizer para Jesus, né? Chegar para ele que igual essas virgens insensatas e dizer, abra a porta para nós, sendo que eu sabia o que deveria fazer e não fiz. Sendo que eu deveria ter me preparado e não me preparei. A gente vai ouvir, se a gente não se preparar, em alto e bom som, o que Jesus disse aqui. A verdade é que eu não conheço vocês. A verdade é que eu não sei quem vocês são. Então a gente realmente deve se preparar e é diariamente. Se você é uma pessoa prudente, você vai se preparar. E não só prudente, se você ama Deus com todo o seu coração, você vai se preparar e não apenas se preparar, mas anseiar a volta de Jesus. Porque depois de Jesus ter se entregado por nós, sabe, para que a gente pudesse ter perdão, para que a gente pudesse ter uma vida de verdade, ter acesso a Deus, a segunda vida dele é a segunda melhor coisa que a gente pode experimentar nessa vida. Depois de conhecer Jesus e ter acesso ao Pai. Então, se essa é a melhor coisa, segunda melhor coisa que eu posso experimentar na minha vida, é a volta de Jesus, é ansiar por isso, por que eu não anseio? Se eu não anseio é porque eu não conheço. Se eu não anseio é porque meu coração tá tão cheio das coisas dessa vida, das coisas passageiras dessa vida, que Jesus perdeu o lugar no meu coração. Uma coisa importante também ressaltar aqui nessa parábola é que elas pediram para outras pessoas, né, as que eram prudentes, para elas dividirem aquilo que elas tinham, sabe? Sendo que elas deveriam ter a parte dela. Então isso mostra que aquilo que é pra gente viver com Jesus, a preparação que nós devemos ter até a volta dele, aquilo que nós devemos cultivar no relacionamento com ele, é algo individual. Não tem como eu crescer espiritualmente por você. Não tem como o seu pastor, não tem como os seus amigos que te aproximam de Jesus, não tem como a sua família viver o relacionamento com Deus que você deve viver. A gente pode ansiar que você viva isso, mas a escolha de viver isso é pessoal. Você escolhe viver ou não. A preparação, as pessoas podem te ajudar na preparação, as pessoas podem te indicar o caminho da preparação, mas elas não podem viver a preparação por você. E não tem como você querer a preparação do outro se você não se prepara. A preparação do outro é do outro. Você tem que fazer a sua própria preparação. Então tem coisa que é para você fazer e não o outro. Essa parábola ensina que é você responsável pela sua condição espiritual. Então você é responsável pela sua condição espiritual. Você é responsável se você está fraco, a culpa é sua. Se você está em pecado, a culpa é sua. Se você não tem um relacionamento com Jesus, a culpa é sua. Sabe, não existe outro culpado. Não é a igreja, não é o pastor, não é por causa de Deus. A culpa é extremamente sua. É minha e sua quando a gente não dá o devido respeito a uma vida com Deus, o devido compromisso, a devida prioridade à vida com Deus. A culpa é minha e sua. A culpa é minha e sua que quando a gente não lê a Bíblia e se enfraquece. É minha e sua quando a gente se desanima de uma vida com Deus, porque uma vida com Deus vai ter altos e baixos, mas quem permanece sempre embaixo tem alguma coisa errada. Sabe? Uma vida com Deus vai ter tentações, vai ter quedas em relação ao pecado, mas quem permanece sempre caído tem alguma coisa errada. Porque quem está perto de Deus não fica prostrado. Não fica prostrado diante do pecado, mas fica prostrado diante de Deus, porque sabe que é em Deus que pode conseguir forças. Então, por que a gente não se prepara sabendo que deve se preparar? Por que a gente não busca essa preparação diária sabendo o que deve fazer? Jesus deixou um manual aqui que é a Bíblia para a gente poder seguir e seguir com excelência. A gente é ser humano, vai errar, mas Deus ele conhece o nosso coração, ele sabe quando a gente está realmente querendo se entregar de verdade, ele sabe quando a gente está buscando viver uma vida diante dele, ele sabe quando a gente está buscando se preparar, ele também sabe quando a gente não está buscando. Então não adianta no último dia gritar: Jesus, eu estou aqui, Jesus, eu te amo. Não adianta, porque a hora já passou. O tempo de fazer isso é agora.
Não adianta depois falar, Jesus, eu quero viver para você. Não adianta, porque o tempo de viver é agora. E se você morrer hoje? Como que está a sua preparação? E se Jesus voltar agora, como que está a sua preparação? Será que a sua candeia está cheia de azeite ou de óleo? Será que você tem se enchido do Espírito Santo? Ou será que você é mais um que se junta às 5 virgens que não são prudentes e ficam clamando, Senhor, Senhor, deixa-nos entrar, e Jesus não vai ouvir, porque a hora de ouvir era agora. A hora de ouvir era lá atrás, quando você deveria ter se preparado e não se preparou. Tem um texto de C.S. Lewis que eu li ontem e eu achei perfeito para essa passagem. Diz assim: Cristo disse, entregue-me tudo. Não quero um pouco do seu tempo, um pouco do seu dinheiro e um pouco do seu trabalho. Eu quero você. Não vim para atormentar o seu eu natural, mas para matá-lo. Meias medidas são inúteis. Não quero podar um ramo aqui, outro ali. Quero derrubar a árvore toda. Entregue todo o eu natural, todos os desejos que você considera inocentes, bem como aqueles que você considera maus. Todo o aparato. E eu lhes darei em troca um novo eu. Na verdade, o que eu lhes darei é a mim mesmo. A minha vontade se tornará a sua. Então Jesus, ele não quer você pela metade. Ele não quer encontrar a sua candeia sem óleo ou pela metade. Ela quer a sua candeia cheia. Porque ou você dá tudo, ou você dá nada. Porque se você der pela metade, já é nada. Se você entregar-se pela metade para Jesus, não adianta. Ele não quer apenas um pedaço de você, ele não quer apenas um pouco do seu tempo, um pouco do seu dinheiro, do seu trabalho. Ele não quer apenas que você entregue o seu eu pela metade. Na verdade, ele quer que você entregue por inteiro para ele matar esse eu que te afasta dele e te dar um novo eu. E esse novo eu é inserindo ele em você e você sendo o que ele te criou para ser, você sendo semelhante a ele fazendo a sua vontade. Sabe? Porque se eu digo que conheço a Jesus, mas eu não me preocupo em ter esse relacionamento diário com ele, eu não me preocupo em viver uma vida santa, eu não me preocupo em me preparar. Esse conhecer Jesus é uma mentira. E se você tem vivido assim, eu te digo hoje, você está vivendo uma mentira, uma ilusão. Uma ilusão que você pode cair na real tarde demais, como essas virgens. Aí não vai adiantar mais clamar por Jesus, não vai adiantar mais você ler a Bíblia, não vai adiantar mais você orar, não vai adiantar mais você querer ter um relacionamento, abandonar o pecado, porque o tempo passou, se esgotou, acabou. O tempo é agora. O momento é agora. Sabe? A gente tá aí, o ano tá acabando, tem mais um mês. O que você fez com a sua vida com Jesus? Com a pandemia, muitas coisas pararam. O trabalho ficou diferente, as escolas fecharam, pessoas partiram, os contatos físicos foram diminuídos, mas uma coisa que não mudou, uma coisa que permaneceu no mesmo lugar e que o acesso está sempre livre, é Deus. Uma coisa que a gente pode ir a todo momento, sem se preocupar com a pandemia e com o vírus, é Deus. Será que você se isolou de Deus também? Será que você tem vivido um isolamento social de uma vida com Deus? Talvez você tenha feito isso e se isolado de Deus e não vai ter desculpa para dizer que não teve tempo, para dizer que não teve tempo para se preparar, que não teve tempo para viver para Jesus, porque é uma grande mentira. É uma grande mentira. Então, a palavra de hoje é uma reflexão para mim e para você de como a gente tem se preparado. E não só se preparado, mas ansiado para a volta de Jesus. Só se prepara quem ama. Só se prepara quem ama um noivo. Só se prepara quem ama um noivo. Se você não tem se preparado, você não ama Jesus e nem a volta dele. O seu amor por ele é uma grande farsa e é um engano. A Bíblia fala que a gente não deve ter um amor fingido. E talvez a gente finja o nosso amor por Deus
achando que participar de um culto já está amando ele, achando que às vezes falar que é cristão, que é crente já está amando ele. Mas isso tudo é superficial se eu não vivo uma vida profunda, se eu e você não vivemos uma vida profunda e diária com ele. É superficial, é pó, sabe? É lixo, porque é migalha. Migalhas, Deus não recebe migalhas. Então a gente tem que realmente repensar se a gente tem entregado tudo para Cristo, ou se a gente tem entregado apenas aquilo que convém a nós. E aquilo que convém a nós, Deus não quer. Porque uma vida com Ele requer sacrifício diário, requer entrega, e é uma entrega por inteiro. Imagine só se Jesus, naquela cruz, fosse se entregar pela metade, nossos pecados iam ser perdoados pela metade, nosso relacionamento com Deus e acesso a Ele ia ser pela metade. Mas Ele não fez isso. Ele se entregou por inteiro. Por inteiro. E esse inteiro hoje nos possibilita de ter essa entrega também por inteiro. E a gente pode escolher se entregar ou não. Eu espero que a sua escolha hoje, se você tem vivido como as virgens imprudentes, seja se entregar de verdade. Porque amanhã talvez pode não chegar. O amanhã é incerto, sabe? Mas o agora você está vivendo ele. E vivendo ele você pode escolher se entregar para Jesus por inteiro. Não adianta na última hora. Não adianta clamar na última hora. Não adianta espernear na última hora, sendo que eu e você tivemos chance de viver de verdade. De verdade, entregue de verdade. Tem um vídeo que eu sempre falo sobre ele, onde o cantor do Voz de Muitas Águas, ele fala que estava em Jerusalém e tinha uma garotinha e ela clamava, né? Yeshua, Yeshua, volta logo, Yeshua, eu tô com saudade. Que esse venha ser o clamor do nosso coração, sabe? Para a volta de Jesus, para anseiar estar com Ele eternamente, para anseiar o casamento do noivo com a sua igreja e para anseiar viver com Ele todos os dias. E se a gente anseia, a gente vai se preparar. E se a gente o ama, a gente vai se preparar. Então se prepare a todo tempo. Quem vive preparado não é pego de surpresa. Quem anda precavido não é pego de surpresa. Se prepare, se coloque como virgem prudente, coloque óleo na sua candeia, seja vigilante, seja prudente e cultive a vida, né, e a presença do Espírito Santo dentro de você. E anseie pela volta de Jesus. Em nome de Jesus.